Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias. Com licença, com licença. Acabei de ganhar a minha Bíblia da Mimos Artes. Você que quer uma Bíblia linda dessa, pode falar com cadê ela? Ai, Jéssica, pode ficar de pé, Jéssica, para fazer tua propaganda completa. Olha só, lindíssima. Glória a Deus. Obrigada pelo seu presente. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, verso 19. Eu sei que você não faz isso, mas ninguém saia antes da oração final mesmo, porque eu preciso lhe chamar aqui na frente, no altar. Eu vou já explicar um projeto que eu vou entregar no final sobre o Mulheres em Peniel pagando o preço. E eu vou ter que orar por cada uma de vocês, não individualmente, todas aqui, depois que vocês anotarem aqui esse projeto que eu vou entregar. 1 Reis 19, verso 19, diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou este os bois, diga, deixou. Deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Verso 21, voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Você diz bem forte, servia. Porque você vai ter que lembrar dessa palavra mais tarde. Paizinho querido, Deus eterno, Deus amado, aqui está a tua santa e poderosa palavra, fala conosco através dela. Traz a tua revelação às nossas vidas. Nós estamos sensíveis para ouvir a tua voz e obedecer na totalidade. Oh Deus, eu creio, Pai, que o Senhor, Deus, falará profundamente a cada coração. E que cada vida saia desse lugar dizendo como o Senhor falou comigo. Amém? Vamos dar mais um aplauso para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amadas, nós precisamos ser mulheres que sabem o seu papel, mulheres posicionadas, que não temem aos desafios e nem às adversidades. Nós estamos vivendo em um tempo, observe direitinho, você tem que ter uma visão crítica das coisas. Nós estamos vivendo em um tempo onde querem injetar em nós melindres, vitimismo, fraqueza. Se você não se abala, se você não se desespera com algumas dificuldades, algumas pessoas estranham e outras até te criticam. Quem ela pensa que é? Rapaz, aconteceu isso com ela, ela não está acabada no fundo de uma rede? O que é isso? Pessoas chegam a te chamar de insensíveis, porque você passou por uma situação adversa, você passou por uma dificuldade, você venceu um desafio e não saiu cabisbaixa. Você acredita que há um Deus Todo-Poderoso a teu favor e não é uma mulher melindrosa que vive reclamando de tudo e de todos, uma mulher chorosa, uma mulher... Não! Mesmo diante dos embates, você acredita que pode vencer sim, porque é o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos está contigo nessa batalha. E a Bíblia diz que com Ele nós podemos transpor muralhas.
Se a gente se apega a essas verdades, nós vamos para cima dos gigantes. Nós não vamos fugir dos gigantes que aparecem na nossa vida. Nós não somos covardes. E aí fora não é assim. Nós temos visto um incentivo para que nós sejamos mulheres fracas, mulheres melindrosas, mulheres frouxas. Aí eu corro para a palavra. E a Bíblia me alerta, lá em Provérbios 24:10, se te mostrares frouxa no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu fico com a palavra. Ai, meu Deus, ninguém me ajuda, como eu sofro. Não, meu irmão, se te mostrar frouxa vai dar ruim. Olha só, eu vi uma grande líder famosa na internet postando algo que eu fiquei preocupada. Eu estava conversando com o pastor e nós vamos já ver isso. Nós não somos super mulheres, eu não estou falando disso. Nós não precisamos reprimir as nossas angústias, as nossas dores. Não é disso que eu estou falando. Mulher que não sente nada, mulher que não chora, não é isso. Mas nós somos como Ana, que mesmo diante de uma dificuldade, de uma angústia, a Bíblia chega a dizer que ela estava angustiada, mesmo assim, no 1 Samuel 1:10 diz, levantou-se Ana, com amargura de alma, mas levantou-se. E foi orar, e foi buscar a presença de Deus, e foi fazer voto, foi se mover no profético. Aquela mulher teve a sua realidade transformada, por quê? Porque ela chorou, sim, porque ela estava angustiada, sim, mas não se entregou. Eu quero que você possa fazer a diferença. Aí essa grande líder botou, quem disse que nós não podemos chorar? Quem disse que nós não podemos ser fracas? Quem disse que nós precisamos fingir que está tudo bem quando não está? Ah, isso é perigoso demais. Porque o ser humano já tem a tendência para ser para baixo. E o que querem injetar em nós aí é fraqueza. Aí vem uma líder que tem, olha, milhares de seguidores, milhões, e diz isso. Aí a pessoa, é verdade, por isso que eu sou molenga assim mesmo. Eu não fico me fingindo de forte. Vocês estão entendendo? É perigoso, não quer ter uma discípula, porque só olha para o umbigo. Não, mas não tem como, diante de tudo isso que eu vivo, eu não posso ter discípulas. Vai ter uma discípula, vai cuidar de gente, e Deus transforma a tua história. Quando você cuida das coisas que Deus ama, as vidas, Deus cuida daquilo que você ama, seus filhos, sua casa, sua família, te promove no teu trabalho. Quando você prioriza o reino. E eu sei que você está me entendendo, vou até sorrir para não ser muito dura. Mas olha, vamos acordar. A Bíblia diz, quem sai andando e chorando, não é quem para. Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo. Vai ter notícia boa, vai ter testemunho para contar. Por quê? Porque não parou na hora das lágrimas. E eu fico com a Bíblia, melhor do que a pregadora da internet. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai celebrar lá na frente os resultados que Deus fará na vida dessa pessoa. Amém? Ana chorou. Ana rasgou o coração na presença do Senhor, mas ela decidiu ousar. Fez um voto poderoso que chamou a atenção do céu. Eita, me dá, Senhor, o filho, que eu te darei. Eu vou pagar o preço. E a Bíblia diz que ao invés daquela vergonha que ela estava vivendo, agora ao contrário da esterilidade, é que aquela mulher é mãe de filhos, não é de um filho. Porque Deus faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, amém?
Olha o que ela declara no seu cântico. O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque eu me alegro na tua salvação. Não teria cântico falando de força, falando de salvação, se ela tivesse desistido, se ela tivesse entregado os pontos. Não tinha cântico nenhum, só lamentação. Mas Ana entendeu o que eu e você entendemos. Podemos chorar, diga sim. Porque você, visitante, pode chegar em casa e dizer, eu fui ali na igreja com a mulher e diz que não pode chorar. Pode, é muito. E eu já chorei, foi muito. Mas não pode é parar. Precisa avançar, mesmo diante da dor, acreditando que o dia de amanhã será melhor. Deus transformará o nosso cativeiro, amém? Deus fará maravilhas no meio da nossa casa. Você diz amém e aplaude a Jesus bem forte. Glória a Deus. Nossas avós, nossas mães eram mais fortes, sim ou não? Sim. Mais resilientes. 11 filhos, 15 filhos, quebrando coco. Quantas histórias de superação, quantas dificuldades enfrentadas por essas mulheres e elas não pararam. Algumas tiveram que criar muitos filhos numa situação dificílima, mas não desistiram. Quantas delas, como eu já falei, não trabalharam, por exemplo, quebrando coco? Eu fui pesquisar. A quebradeira de coco, além de ter um trabalho que é estressante, um trabalho que exige muito esforço físico, pode causar lesões, do jeito que elas se sentam lá no chão, com um machado e um porrete para extrair a amêndoa do coco, algo desgastante. E claro que muitas de nós vivem outra realidade, eu só estou dando um exemplo. Nós vivemos outras realidades, mas quando a gente para pensar na vida dessas mulheres, elas nos inspiram a enfrentar dificuldades. Elas nos inspiram a avançar, mesmo diante das tormentas. Mulheres batalhadoras que, assim como elas, nós precisamos nos levantar para enfrentar as dificuldades da vida. Deixemos de ser melindrosas e possamos pagar o preço pela nossa casa, pela vida dos nossos filhos, pelos nossos sonhos, pelos nossos erros. Tem gente que até o erro quer botar a responsabilidade no outro. Nós precisamos pagar o preço para ver a situação transformada. Deus honrará o nosso posicionamento e contemplaremos muita coisa transformada na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso ministério, quando nós nos posicionarmos assim, mulheres que decidem pagar o preço. Nós chegamos em 1 Reis 19, no texto que nós lemos, e nós observamos um chamado na vida de Eliseu. Que chamado? Um chamado para viver algo novo, um chamado para viver algo maior, mas para que isso acontecesse, ele teve que sacrificar, ele teve que pagar o preço, foi o que nós lemos. Elias passa por Eliseu e lança o seu manto. E essa atitude, esse ato, melhor dizendo, é como se fosse a transferência da autoridade espiritual de Elias sobre Eliseu. É como se naquele ato profético Elias estivesse, levantando o seu sucessor como profeta naqueles dias. O manto simbolizava a unção e o poder de Deus para realizar milagres, para realizar o profético. E aquele homem que provou daquela maravilha, nós podemos pensar assim, então diante de tudo isso, olha que ato, sabe? Autoridade espiritual para profetizar, para realizar milagres. Eita, que coisa grande e poderosa. Aí
nós podemos pensar assim, olha, diante dessa maravilha, já que Deus tinha isso para a vida de Eliseu, ia acontecer e ponto. Mesmo ele se posicionando com apatia, mesmo ele se posicionando com comodismo, mesmo assim ia acontecer. Mesmo assim ele ia ser profeta no lugar de Elias. Não. Não é assim. Foi necessário pagar o preço para ter acesso a esse novo tempo na vida dele. Foi necessário sacrificar, renunciar, viver o processo, para que tudo isso se concretizasse na vida dele. E quantos planos maravilhosos Deus tem para as nossas vidas e por vezes não se cumprem por conta de um posicionamento apático e acomodado nosso. Nós vamos ver, de acordo com esse texto, nós vamos ver algumas verdades que precisam existir na minha e na sua vida. Eu quero falar da primeira delas, mas antes eu quero ler com você o verso 19 e o verso 20, só o início, a parte A, que diz assim. Elias achou Eliseu, filho de Safate. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Amém. Então, deixou este os bois, correu após Elias. Diga, deixou. Deixou. Porque a primeira verdade que precisa existir na minha e na sua vida é que renúncias serão necessárias se quisermos provar de novidades na nossa vida. É uma grande verdade, ele deixou, ele precisou renunciar àquilo que ele estava fazendo, os bois, o seu trabalho. A Bíblia nos mostra que ao receber o convite de Elias, ele deixou os bois e correu após Elias. Algumas mulheres ainda não estão vivendo aquilo de maravilhoso que o Senhor tem para a vida delas, porque não querem renunciar. Não querem deixar. Tipo, renunciar a um relacionamento, renunciar a uma amizade, renunciar a um comportamento, renunciar a um posicionamento. Mulheres que querem ter uma família linda, mulheres que querem ser felizes, mas não querem renunciar o namoro com o homem casado. Elas não querem renunciar todo o conforto e o prazer que o outro bicho quer da outra. Elas não querem largar, mas sonha com a família linda e fica se iludindo, fica desenhando uma vida que nunca vai chegar, se ela não renunciar. Mulheres que querem ser livres da depressão, querem ter uma vida de paz, mas não querem renunciar o barzinho no final do dia com as amigas. Não querem renunciar às noitadas. Ah, não, eu gosto tanto de um forrozinho. Ah, eu não gosto. Misericórdia. Outras falando do reino, mulheres que querem ver a sua célula crescendo, querem discipular, querem ser grande no reino, e nada acontece por acaso, mas não renunciam o tempo excessivo no celular, nas redes sociais, não renunciam o comodismo, as rotinas pequenas. Não, isso aqui eu não posso deixar. Mas você não quer ser grande no reino? É necessário renunciar a alguma coisa. Ai, como eu queria cantar como aquela menina, como aquela mulher. Ai, como eu queria pregar como aquela pessoa. Você quer pagar o preço que aquela pessoa paga? É necessário renúncia. Quantas mulheres querendo que os filhos sejam libertos? Quantas mulheres querendo uma transformação no meio da sua casa? Querendo, sabe, uma transformação no meio da sua família, não vem para a oração das 6. Não tire um tempo de oração na madrugada. Não, amadas, a gente precisa aprender a pagar o preço.
Aí fora tá tipo uma febrezinha, olha, as pessoas não querem pagar o preço mais nem pela sua família, vocês sabiam? Acontece um problema, não se reúne assim a família, ó. E vamos lá, o que a gente pode fazer? O que a gente pode vender para poder ajudar esse nosso familiar? O que vocês podem fazer por mim? Não querem pagar o preço. E nós que temos o entendimento da palavra, não fica espantada não, é o certo pagar o preço. Você renunciou para estar aqui agora, eu tenho certeza que você tem filho, tem marido, chegou cansada do trabalho, mas você está aqui. Você decidiu estar aqui, priorizou estar aqui, você está pagando o preço, ouvindo a palavra, vai ser incentivado a fazer votos durante esses 6 meses, você está decidindo pagar o preço para viver algo novo. Não tem como Deus não te honrar. Nós precisamos ter esse entendimento. Quando Jesus chamou alguns homens que pescavam peixes para viver algo novo e pescarem homens, aqueles pescadores, precisaram fazer renúncias. A palavra do Senhor nos revela que eles deixaram redes, deixaram barcos e até o seu pai. Renúncias precisam ser feitas. Com certeza, não deve ter sido fácil deixar o ofício, deixar um trabalho que eles estavam acostumados, né? Deixar tudo aquilo para viver algo novo, mas, como toda renúncia em prol do reino de Deus nos abençoa, como toda renúncia em prol do reino de Deus vale a pena, aqueles homens saíram do anonimato para ter os seus nomes gravados na história. Aqueles homens passaram a ser grandes instrumentos na mão de Deus para transformar realidades, para abençoar pessoas. Por quê? Porque lá atrás eles decidiram fazer uma renúncia. Que seja assim conosco. Mulheres que oram e veem pessoas curadas. Mulheres que têm uma palavra de sabedoria para os seus filhos. Mulheres que edificam a sua casa. Mulheres cheias da vida de Deus, que não precisa nem abrir a boca. Mas olha, tem um magnetismo que chamou. Eu quero conhecer esse teu Jesus. Eu quero ir nessa tua igreja. Algo aconteceu contigo, eu também quero provar disso. Eita glória! Por quê? Porque você é alguém que tem uma vida de renúncia. O reino é assim. Nós precisamos entender isso. Viveremos grandes coisas da parte de Deus quando fizermos grandes renúncias por amor a Deus. Aí você vai deixar de viver do testemunho alheio. Tem gente que a gente percebe, todo testemunho que vai falar, meu filho, olha, o meu filho é fiel no dízimo dele. Pastora, a senhora acredita que apareceu um dinheiro na conta dele que ele nunca esperava? Meu filho, olha, minha esposa, aconteceu essa cura com ela. A mulher é uma mulher de oração. Sim, bicho, e você? Que só vive dos testemunhos alheios. Você precisa se levantar e renunciar e ter uma vida de oração, ter uma vida aos pés do Senhor, uma vida de jejum, amém? Para que você conte os seus testemunhos. A Bíblia nos revela outro exemplo. Levi, um cobrador de impostos, foi, convidado por Jesus para segui-lo e ele imediatamente abandona a profissão e tudo que ele possuía para seguir Jesus. Transformação na vida daquele homem. Canal de bênção. Porque aquele homem estava disposto a abandonar a sua vida anterior e a abraçar essa nova jornada com Jesus. Quantas vezes nós ouvimos mulheres falando do que Deus tem feito no meio da casa delas. Eu fico maravilhada quando alguém vem feliz me falar o quanto já tem de discípulas. Pastora, a senhora acredita que eu cheguei aqui ano passado, eu já tenho 5 discípulas. Eita, como você é poderosa nas mãos de Deus. Como Deus te usa.
Que maravilha é poder ensinar alguém, é poder instruir alguém, é poder, compartilhar da palavra, ser usada por Deus através da sua revelação para ensinar outras mulheres. Tudo isso debaixo de renúncia. Algumas pessoas não querem renunciar, querem a vida do outro, mas não querem a renúncia do outro. Eu lembro que quando a igreja, bem no início, quando a igreja estava, começando a crescer, acho que tinha 80 membros, 100 eu acho. Eu já contei isso aqui outras vezes. As mulheres iam no meu trabalho, eu estava dando aula, não era nem na hora do intervalo. Eu na porta, ei pastora, a senhora pode me aconselhar, eu preciso de uma direção. Menina, eu estou no meu trabalho, a dona da escola vai já reclamar para mim. Quantas vezes isso aconteceu até que eu tive que renunciar. O Gilberto disse, sai desse trabalho. Eita, meu Senhor. Porque parece fácil, sai desse trabalho para ir, cuidar de uma igreja de 80 membros. E como eu chorei com medo, porque eu sou humana. E o Gilberto disse, você vai ver. Você o tempo todo integral aqui, você todo o tempo cuidando das mulheres de perto, você vai ver como vai ter um crescimento extraordinário. Rapaz, foi dito e certo. Eu fiquei maravilhada na primeira rede de mulheres, depois que eu saí da escola, eu fiz um concurso culinário, foi maravilhoso. Eu fiquei, Gilberto, se você soubesse o tanto de mulher que deu lá na rede de mulheres... Mas não foi fácil. Hoje eu falo sorrindo, mas eu chorei dias e dias, preocupada com 2 filhos pequenos. Mas renunciei. Então Deus tem falado algo específico com você. Não estou dizendo para você deixar seu trabalho. Mas Deus tem pedido, deixa isso. Deixa isso. Você não confia em mim, não? E você precisa responder. E aquelas que respondem em obediência, Deus honra. Eu quero correr para falar da segunda verdade que precisa existir na minha e na tua vida. Leia comigo o verso 21, que diz assim a palavra do Senhor. 21 diz assim, voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Aí essa parte, meu Senhor, que coisa linda. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Porque para viver algo novo, nós precisamos abandonar de vez as práticas velhas e querer e desejar viver o processo. Porque quando a gente lê esse texto, nós entendemos que pagar o preço não nos isenta do processo. Quando nós lemos o texto, não observamos que Eliseu deixou tudo que o prendia. Olha, não, isso aqui eu vou queimar, vou fazer churrasco, vou fazer cozidão, vou entregar para o povo comer. Ele fez uma renúncia poderosa que ele fez. Renunciando à vida velha, aí de repente, bum! Pronto, fez a renúncia. No outro dia, ele se tornou poderoso nessa terra. No outro dia, ele passou a ser um profeta de Deus usado nessa terra. Nada disso. Mesmo fazendo aquela entrega poderosa, mesmo assim ele precisou viver os processos. Eliseu deixou tudo para ser primeiro um servo. Não foi, deixou tudo para ser primeiro. Então passa, Elias, vamos lá. Olha o tanto de coisa que eu abandonei.
Olha o tanto de coisa que eu sacrifiquei. Agora, meu irmão, derrama um óleo aqui. Não, eu quero te servir. Foi o que nós acabamos de ler. Muitas vezes pagaremos o preço em prol de algo que nós desejamos viver ou ver, em prol de algo que nós desejamos que aconteça na nossa vida, mas antes da bênção, mas antes da conquista, mas antes do sucesso, existe um processo. Qual? Servir. E como Deus ama esse processo. E como nós encontramos na Bíblia exemplos de homens e mulheres que fizeram o caminho correto. Eles não quiseram, como é que chama? Atalhos. Eles fizeram o caminho correto, o caminho do sacrifício. Eles quiseram vivenciar o processo para depois provar de algo grande da parte de Deus. Eu lembro, para a glória de Deus, eu estou no altar do Senhor, eu não posso mentir, como eu sempre amei servir a minha líder. Às vezes a gente diz assim, fulana, por que tu não tem uma discípula? Rapaz, eu fico impressionada. Mulheres com potencial maravilhoso. Mulheres com tanta oportunidade de derramar a vida de Deus sobre outra mulher, não tem uma discípula. E aí, eu estou falando isso para o teu bem, amado, né? Não bota no jogo, não. Quando você cuidar de alguém, você vai ver, meu Deus, como é maravilhoso. Olha, eu me policio, porque alguém depende de mim, eu não posso ficar vacilando. Outro, Deus cuida dos meus, Deus abre porta que eu nem esperava, meu Deus, porque eu estou priorizando o reino dele. É maravilhoso. E eu estava de resguardo, eu lembro nitidamente que a minha pastora me ligou, Allenberg, eu preciso que você vá na casa de fulana de tal, porque ela está precisando de uma palavra. Nem pisquei. Deixei o Gilberto com o bebê e, nunca disse não para a minha pastora. Sempre amei servir. Aí hoje, para a glória de Deus, eu tenho discípulas maravilhosas, que amam servir, que a gente pede e elas fazem também. Isso tudo é plantação, não é por acaso não. Se eu tivesse sido uma rebelde, alguém ruim para servir, eu estava colhendo do mesmo jeitinho. Então, quando a gente serve, rapaz, o céu se abre, o céu responde. Quantos homens e mulheres na Bíblia, antes de viver algo poderoso da parte de Deus, serviram com afinco e dedicação? O que dizer de Josué? Josué, que se tornou um grande líder, que, levou o povo, conduziu o povo até a terra prometida. Mas antes dessa vivência, antes desse momento, ele foi servo. E na Bíblia parece que até o sobrenome dele é servo, porque tantas passagens que nós encontramos dizendo, ele era servo, ele era servo, ele era servo. Êxodo 24, 13, levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Números 11, 28, Josué, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos. Josué 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, servidor de Moisés. Olha a característica desse homem, servo, servo, servo. Então Deus podia confiar um grande projeto na vida desse homem, que soube viver o processo, que amava servir, porque tem gente que só gosta de ser servido. É porque eu tenho que ser honrado. Honrado tem que servir. Depois vem a honra de Deus sobre a sua vida. Esse servo fiel que sempre honrou o seu líder, com obediência e prontidão, desempenhou um papel crucial na conquista de Canaã. Esse homem foi usado por Deus para vencer grandes batalhas. Esse homem foi usado por Deus para vencer tantas adversidades. Por quê? Porque ele decidiu trilhar o caminho correto. Qual o caminho correto? Da servidão.
que nós possamos sair daqui entendendo essa verdade para servir. E não é só ser o líder, servir sua casa com alegria. Deixar de fazer as coisas reclamando, murmurando. Não, sirva com alegria. Sirva àqueles que estão próximos de você. Tem essa característica de servir àqueles que estão sofrendo. Ruth, uma moabita, uma estrangeira que estava fora da promessa, devido ao seu posicionamento de abandonar a vida velha, assim como Eliseu, a vida de adoração a falsos deuses, servir a sua sogra, alguém que estava quebrada, alguém que estava amargurada. Mesmo assim, ela não serviu visando algo em troca, nada disso. Onde que ela imaginava que ia aparecer um Boaz na vida dela? Nunca. Imaginava, não. Eu vou, porque eu vou colher espigas, eu vou passar perrengue, eu vou passar dificuldade com a minha sogra, mas lá na frente eu sei que eu vou encontrar um homem rico que vai me bancar. Nada disso. Ela serviu porque o coração dela amava servir, sem esperar algo em troca. E, consequentemente, como o nosso Deus, diz a Bíblia, que é galardoador, como o nosso Deus ama nos abençoar, Ele fez algo poderoso na vida de Ruth. Alguém distante da promessa teve o nome do seu filho na genealogia de Jesus. Aquela mulher foi honrada, tendo como filho o avô do grande rei Davi. Eita, mulher que foi honrada! Mas antes de viver tudo isso, ela quis viver o processo, ela quis servir, amém? Nós vamos sair daqui para servir, vamos servir no nosso trabalho, vamos servir na nossa vizinhança, sem querer barganhar. Eu vou servir essa pessoa porque ela vai me ajudar lá na frente, ela é influente, ai não. Hoje, nós fazemos sem esperar algo em troca. E o nosso Deus, que eu já disse, que ama nos abençoar, Ele nos presenteia. Nos abençoa, com saúde, nos abençoa com uma família feliz, nos promove no trabalho, abençoa o nosso ministério. Ele traz provisão, proteção sobre nós, amém? Aleluia! Eliseu renunciou, deixou as práticas velhas, serviu o seu líder e se transformou, por fim, em alguém poderoso nessa terra. A Bíblia diz que Elias realizou 7 milagres. E o seu discípulo, que amava servir, foi usado por Deus para realizar o dobro, 14 milagres. Dentre eles você conhece muitos: purificação das águas de Jericó, multiplicou o azeite da viúva, ressuscitou o filho da sunamita, fez o machado flutuar. Dentre tantos milagres, por fim, o milagre póstumo. Após a sua morte, jogaram alguém, olha, na sepultura dele, os ossos dele, fizeram com que a pessoa ressuscitasse. Eita, poderoso nessa terra. Porque trilhou a rota correta. Alguém que decidiu pagar o preço, teve uma vida grande, poderosa nessa terra. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que você também vai testemunhar de coisas poderosas que o Senhor vai realizar na tua vida. Coisas maravilhosas que o Senhor vai realizar no meio da tua família. Por quê? Porque se você vai sair daqui decidindo pagar o preço, você diz amém e dá um aplauso para Jesus bem forte. Aleluia! Quero te convidar a ficar em pé em nome de Jesus. Não saia que eu vou entregar a sua folhinha ainda. Vamos fazer uma oração ao Senhor,
Só que eu quero que você lembre aí de algo que você precisa muito esses dias. A intervenção do Senhor na cirurgia de um filho, a cura da tua mãe, o desatar na área financeira. Você quer ser usada por Ele para discipular, para ter uma célula. O que você quer esses dias? Eu quero a multiplicação da minha célula. Pastora, como eu quero passar naquele concurso. Como eu quero cursar aquela faculdade. Quero que você coloque na presença do Senhor tudo aquilo que você anseia. E consequentemente diga: Jesus, eu decido pagar o preço para que eu veja tudo isso se concretizando na minha vida. Decantará na laia, Paizinho, nós não queremos ser mulheres, Pai, de palavras vazias ao vento. Não, Pai, não, Senhor. Paizinho, nós queremos viver o Teu Evangelho, queremos viver a Tua palavra na prática. Deus, e a Tua palavra nos ensina que para a remissão, para a salvação de toda a humanidade, o Senhor pagou um alto preço, um preço de sangue. Decantará malaia. E hoje nós nem precisamos fazer isso, Pai. Nós não precisamos subir escadarias. Nós não precisamos Senhor, açoitarmos. Nós não precisamos, Pai, sofrer, Senhor, no físico. Deus, mas nós precisamos sim orar. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos congregar. Nós precisamos fazer propósito contigo. Nós precisamos te honrar. Nós precisamos ver a Tua palavra na íntegra. Cantará balada. É o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? E se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te lembrarei por onde eu. Quero que você olhe nos olhos dessa mulher, nos olhos, e diga: e aí? Está decidida a pagar o preço? Espera a resposta dela, amém? Amém. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Você vai sentar só para te explicar a folhinha rapidinho, mas eu já vou te liberar porque eu não posso passar muito do horário. Cada uma de vocês vai receber uma folha dessa. Se der tempo para preencher, você preenche bem errado. Você não tiver, eu acho que a maioria não tem caneta, você vai vir aqui à frente com o que você vai fazer em mente. E eu vou orar por todas vocês, vou abençoar. Mas em casa você vai preencher tudo. E toda vez que tiver uma mulher em Peniel, você vai trazer. E nós vamos clamar Jesus, fazendo o que nós colocamos no papel que iríamos fazer. Tem 6 números, são 6 meses. O número 1, que é julho, nós vamos fazer um sacrifício. Do outro lado, por esse motivo. Número 2, vamos fazer um sacrifício. Do outro lado, por esse motivo. Exemplo. Não é para fazer igual o meu, mas tem 2 que eu quero convidar você para estar comigo. Aquelas que não quiserem, não, pastor, eu quero esses, amém. Quero só fazer um convite.
como eu vou estar na África a maioria do mês de agosto, eu vou tirar um alimento. Porque vai ficar ruim ficar descalça, levar roupa de pano de saco. Então eu vou tirar um alimento pela cirurgia que um dos meus filhos tem que fazer. No 2, eu vou vir a todos os cultos descalça, no mês de setembro, pela cura do meu esposo. Eu esqueci até o nome da doença, como é? Trombose. Aí em setembro, eu quero convidar você para, junto comigo, em outubro, trazermos ofertas extravagantes ao Senhor pela nossa vida financeira. Mas é extravagante, começando pela pastora. Em outubro, eu vou vestir pano de saco em todos os cultos, pelo crescimento da igreja. Em novembro, todo sábado, 3 da tarde, eu vou estar aqui na igreja até as 4, orando, para que Deus possa ainda mais abençoar a minha vida espiritual. E eu quero te convidar de novo em dezembro, para na terceira e quarta sexta do mês, nós fazermos uma grande vigília pela cidade de Peniel. Mas você vai colocar o seu motivo aí, amém? Então eu quero te convidar em setembro e em dezembro para estar comigo. Mas você é livre. Cada uma vai receber uma folha dessa, entenderam? Sacrifício por esse motivo, sacrifício. Mas tem que ser isso, pastor, andar descalço, vestir pano de saco. Não! Você vai orar 30 dias, 3 horas da manhã. Você vai deixar o Instagram por um mês. Você vai deixar aquele doce que você ama por um mês. Deus vai falar claramente ao teu coração, certo? Então, rapidinho, as nossas pastoras vão te entregar a sua folha, que está lá no gabinete. E você já vai se aproximando aqui, porque eu vou só orar por vocês. E vocês serão liberadas debaixo da bênção. Bem rapidinho, não saiam sem a sua folha. E toda vez no Mulheres em Peniel, você traz a sua folha com seus motivos. Vamos ser bem rápidos, amadas, por favor. Pode receber primeiro, aí você vem. Recebe primeiro, senão vai tumultuar e ninguém vai saber quem não recebeu. Recebe primeiro a folha. Paizinho querido, Deus eterno, Deus amado. Oh Deus, eu oro, Pai, por esse projeto. Paizinho, eu oro por essa estratégia que o doce Espírito Santo colocou no meu coração. Pai, eu não sei essas mulheres, mas eu estou cheia de fé, Pai. Eu sei que nós estamos nos movendo, Deus, no reino espiritual, no profético, Paizinho, e o Senhor responde, Pai, e o Senhor reage. Nós precisamos agir para o Senhor reagir. Chega, Deus, de um evangelho passivo, onde só recebemos. Não, Paizinho, nós queremos fazer algo ousado para o Senhor. Paizinho, queremos, Senhor, em nome de Jesus, orar por essas mulheres que receberam essas fichas. Lembra, Paizinho, cada uma delas de preencher, Paizinho, e que elas possam, Deus, cumprir o que elas prometeram. Paizinho, a tua palavra diz que é melhor não votar do que fazer voto contigo e não cumprir. Ô Paizinho, nós sabemos que tudo com o Senhor é algo sério, responsável. Por isso nós te apresentamos, Pai. Honra a fé dessas mulheres que precisam de um milagre na sua casa, na vida dos filhos, do esposo, dos pais. Honra a fé delas que precisam de uma cura na sua própria vida. Honra a fé delas, Pai, que querem avançar com o seu ministério, querem multiplicar as suas células. Oh Pai, honra a fé delas que querem viver uma vida diferente, Deus, na área financeira.
Honra a fé delas, Pai, que querem provar da tua prosperidade verdadeira. Honra a fé dessas mulheres que têm os seus próprios negócios, Pai. Abre portas, envia os clientes, aumenta os lucros. Oh, Paizinho, e honra essas mulheres, que haja um crescimento extraordinário nas suas vidas espirituais, emocionais, profissionais, familiar, em nome de Jesus. Nós, Senhor, consagramos esse projeto a Ti. Deus, nós fazemos esses votos e propósitos com o Senhor, assim como Ana fez, e nós cumpriremos cada um deles, em nome de Jesus. Você diz amém, aleluia. Você está liberada. Deus te abençoe, em nome de Jesus.